Boa noite, boa noite. Começando mais uma reflexão no canal Filósofo Urbano e queremos compartilhar nesta noite o excesso de verdades temperadas com bobagens. É impressionante os vídeos, áudios espalhados por todos os lados nas redes sociais, trazendo a palavra última de muitas pessoas que parecem ser autoridades no topo da espiritualidade. Pessoas que chegam a afirmar categoricamente que o que está acontecendo é algo que Deus está na direção. E nós não podemos confundir as coisas, porque Deus permite muitas coisas e às vezes não aprova. Ele permite de uma forma e ele não aprova no sentido de que o propósito antes, o último, era o que a pessoa pensa, o homem pensa e tira suas conclusões. Há coisas que Deus revela a seus íntimos segredos. Nós temos a palavra dizendo que os segredos de Deus são para os seus íntimos, aqueles que invocam o seu nome, que buscam a sua face. E mesmo assim, quando Deus revela, os homens sábios da Bíblia, eles retinham no seu coração, até no tempo certo, ser revelado aquilo que Deus havia confirmado, para que não houvesse precipitação, então viesse zombaria por parte daqueles que ouviam. Porque Deus sempre teve cuidado com seus profetas, para que eles, quando abrissem a boca, o profetizado deveria acontecer, porque não seria profeta se tal coisa não sucedesse. Eu estou impressionado com o volume de produções, edições, em que pastores com impostação de voz, usando uma fala bem orquestrada, uma linguagem bem peculiar, e no fundo, uma suave música para sensibilizar e abaixar a consciência do ouvinte. E nas entrelinhas da sua fala, que muitas vezes a gente não sabe se é oração ou pregação, nós temos aqui algumas pessoas glorificando ou falando algumas coisas dentro da sua individualidade, da sua participação neste momento. E eu fico preocupado porque é uma forma de obter controle das pessoas. É muito bom a gente ter uma capacidade racional de avaliar, ouvir, sem que a gente seja por um construído, produzido por uma combinação de impostação de fala e alguns áudios e algumas pessoas como que gemendo às vezes, e às vezes glorificando a Deus, parecendo querendo endossar aquela fala daquele líder, ou sei lá que tipo de pessoa que é, porque muitas das vezes não se identifica, e de uma forma precipitada, muita gente tira a conclusão e começa a difundir. E quando isso chega no coração de uma pessoa imatura, ela pode entrar em desespero. Eu tenho recebido algumas solicitações de esclarecimento com respeito a vários áudios. E a minha fala sempre às vezes é muitas verdades temperadas com bobagens, ou às vezes são muitas bobagens temperadas com verdade. A gente percebe que não há uma maturidade naquilo que é apresentado, não há um cuidado para que a pessoa possa usar alguns termos em que leve as pessoas a uma reflexão, mas a fala é impositiva, é como se na verdade o juízo já estivesse sendo feito. E o fato que está ainda suspenso, em que nós não temos uma clareza, visto que há uma dúvida sobre os que distribuem informação ou informações,
tanto a nível mundial, como também estadual, federal, nós não temos uma segurança. Você conversa com um, há uma suspeita de que estão escondendo dados. Conversamos com outros, eles dizem que os dados, na verdade, não são esses, mas que são muito mais. Então, sempre há suspeita. Agora, interessante como que aparecem pessoas ditas autorizadas por Deus, trazendo uma mensagem com tanta segurança. Eu fico preocupado porque nós precisamos ter cuidado. Nós temos que refletir, nós temos que ver o que está acontecendo e no conhecimento que nós temos da palavra de Deus, fazer um ajuste, tirar a nossa conclusão, não nos precipitarmos nela para que a gente também não se sinta encurralado por uma censura extrema, em que vamos nos achar sempre em falta, porque o homem, quando ele faz a autoavaliação dentro da dinâmica meritória, dentro de uma meritocracia, ele sempre vai se achar em falta, porque ele não é puro, ele é impuro, ele é pecador. Mas se ele se vê como alguém justificado pela graça, mediante a fé em Cristo, ele vai poder estar vivendo essa esperança, sabendo que Jesus é o advogado dele, que Jesus é aquele que defende a sua causa, que Jesus que o fez aceitável diante de Deus. Mas se essa pessoa não tem maturidade, ela pode entrar em desespero e produzir outros desesperados. Então, meu convite é que você esteja atento a essa salada ecumênica que está rondando aí, em que há convites, inclusive, para unir forças espirituais, independente de credos ou de credo, para poder reivindicar uma ação de Deus dentro dessa situação. Aí eu pergunto, se é um propósito escatológico de Deus para que permaneça essa situação, o povo que espera e que sempre está apoiado no Maranata, a hora vem Senhor Jesus, o que deve fazer então? Orar para que Deus tire e retire essa maldição ou não? Nós não sabemos então. Se é o cumprimento das Escrituras, se nós queremos que as Escrituras se cumpram, nós temos que pedir a Deus discernimento para interceder segundo a vontade e o propósito soberano dele, para que a gente não se veja indo contra os planos de Deus para o seu povo, para a sua igreja. O que você e eu, nós precisamos estar sempre atentos, que segundo Pedro, quando ele escreve, ele fala que vós sois uma geração eleita, o sacerdócio real, um povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas luz, mas agora tem. Nós temos um propósito no mundo. Deus usa a sua igreja para brilhar como um farol, para que as pessoas possam ver que em nós ela vai encontrar esperança e elas podem correr, que nós temos a palavra de vida, porque a palavra da vida, a palavra de vida está conosco, porque Jesus é que está em nós. Novamente eu repito, essa salada de bobagem misturada com verdade, e verdade misturada com, temperada com bobagem, vai continuar sendo veiculado e você tem que tomar muito cuidado. A palavra de Deus, ela diz assim: ouvi a palavra do Senhor, que fala contra vós, outros filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. É interessante que o povo de Deus ele é corrigido aqui na terra, porque na eternidade nós seremos galardoados e não corrigidos. Porque quando subindo para a glória, levados seremos pela graça de Deus, porque Jesus Cristo é aquele que nos salvou.
O homem ímpio e pecador, ele é disciplinado aqui e terá também a sua recompensa na eternidade, porque rejeitou Jesus. E a rejeição significa desprezou o Filho de Deus que foi enviado e que não pecou e que curou, libertou e que foi crucificado por nós. Essa pessoa que rejeitou irá para o inferno, segundo as Escrituras. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas vós não, eu vos escolhi, e eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Quem sabe pode ser não somente, mas numa boa parte, uma chamada de Deus para o povo dele acordar para a realidade do que é o reino de Deus. O que é essa igreja de Jesus Cristo? Não mais uma instituição, uma força denominacional, o poderio de nível mundial, ao ponto de ser caracterizada e produzida a representação simbólica de uma estrutura de grande alcance. Quando não é universal, é internacional. É interessante como que precisamos de ser dizendo, portanto, eu irei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se não tiver apanhado? Nada. Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa, alguma presa? Tocar-se-á trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É evidente, é claro, que Deus comunica seus propósitos a seu povo, mas apressar em criar um cenário para que todos entendam parece impossível, porque o trânsito nessa dimensão é pela fé. É quem crê na palavra e sabe que Deus revela os seus segredos, aqueles que são seus íntimos. Falou o Senhor, Deus, quem não profetizará? A preocupação é o excesso, as pessoas se apressam, estão ouvindo a voz de Deus, já correm para profetizar. Se profetizar